Desiderata é um termo que teve origem no latim e significa coisas desejadas. Esse também é o nome de um famoso poema que ficou conhecido em todo o mundo, principalmente durante o movimento hippie das décadas de 60 e 70. Os versos foram grandemente reproduzidos em cartões de Natal, em anuários de formatura, em discursos importantes. Virou faixa de música de disco. Foi citado por um primeiro-ministro, por Morgan Freeman, que disse que o poema havia moldado a sua vida e até mesmo chegou a ter 1000 cópias distribuídas por um psiquiatra a seus pacientes e a soldados que foram para a Segunda Guerra Mundial. Interessante, não é? Apesar de muito popular, quase ninguém sabe a verdadeira história do poema. E é exatamente isso que eu vou te contar hoje. Então, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho. Desiderata traz nos seus versos conselhos, ou melhor, ensinamentos do que vale e o que não vale a pena na vida. Ele soa como as palavras de alguém que muito te quer bem. Uma pessoa sábia que aparentemente viveu intensamente e que da vida soube tirar boas observações. Talvez seja por isso que quando o poema passou a circular e se popularizar, primeiramente nos Estados Unidos e depois no mundo, levantou-se o debate sobre quem teria sido o responsável por tão sábias palavras. Bem, tudo isso é claro porque suas publicações não vinham assinadas por nenhum autor. E para aumentar ainda mais o mistério sobre os versos, em algumas delas podíamos ver a descrição Igreja de St. Paul, 1692. Por causa dessa legenda, surgiu a lenda de que o poema havia sido escrito por um monge que queria manter o seu anonimato e, por isso, teria deixado o poema em um banco da igreja de St. Paul, em Baltimore, nos Estados Unidos, em 1692. Segundo essa história, portanto, o poema teria mais de 300 anos. Mas a realidade, meus caros, ela nem sempre é tão mágica quanto gostaríamos. Na verdade, a história do monge é apenas um equívoco. O autor de Desiderata foi um filósofo e advogado americano chamado Max Ehrmann. Ele escreveu o poema em 1921, ou seja, apesar de antigo, ele é realmente mais novo do que a grande maioria das pessoas acreditava. Toda a confusão aconteceu porque, em vida, Ehrmann não chegou a publicar o poema. Então, ele só foi chegar ao público em 1948, quando a sua esposa decidiu publicar um livro póstumo com os poemas do marido. Na época, o livro não fez nenhum sucesso. Mas um pastor de Maryland, em Baltimore, decidiu em 1960 criar um compilado de textos devocionais para distribuir para sua congregação no dia de Natal. Antes de fazer as cópias, ele anotou na página que trazia o poema Desiderata o nome da sua igreja, Igreja de St. Paul, e o ano em que ela havia sido fundada, 1692. Depois que mais de 200 cópias foram distribuídas com essa descrição na igreja, um de seus membros ficou fascinado com o poema e pediu que um jornal o publicasse. Como a única referência que tinha da obra era a cópia distribuída na igreja, o jornal publicou com a anotação do pastor, como se a nota fosse uma legenda do próprio poema. Afinal, era isso que todos foram levados a crer. Depois da publicação no jornal, o poema se popularizou e a história de que ele havia sido escrito por um monge em 1692 também.
No final da história, a verdade é que o poema é um belo texto, tão belo e interessante, que motivou as pessoas a teorizarem que aquelas eram palavras mágicas, palavras ditas por um personagem importante dentro de um contexto misterioso. Afinal, é isso que nós, seres humanos, fazemos, não é? Buscamos magia naquilo que nos encanta. Quanto a mim, eu era garoto, 6, 7 anos, e vi um dos ícones da comunicação brasileira declamando Desiderata, Cid Moreira. Foi um momento que eu nunca vou esquecer em toda a minha vida. E por isso eu decidi fazer o vídeo e trazê-lo para vocês. Portanto, eu apresento agora para vocês esse que criou tantas polêmicas ao longo de sua história, o poema Desiderata. Vá placidamente por entre o barulho e a pressa e lembre-se da paz que pode haver no silêncio. Tanto quanto possível, sem sacrificar seus princípios, conviva bem com todas as pessoas. Diga a sua verdade calma e claramente e ouça os outros, mesmo os estúpidos e ignorantes, pois eles também têm sua história. Evite as pessoas vulgares e agressivas. Elas são um tormento para o espírito. Se você se comparar aos outros, pode tornar-se vaidoso ou amargo, porque sempre existirão pessoas superiores e inferiores a você. Usufrua de suas conquistas, assim como seus planos. Manter-se interessado em sua própria carreira, mesmo que humilde, é um bem verdadeiro na sorte incerta dos tempos. Tenha cautela em seus negócios, pois o mundo é cheio de artifícios. Mas não deixe isso te cegar à virtude que existe. Muitos lutam por ideais nobres e por toda a parte a vida é cheia de heroísmo. Seja você mesmo, sobretudo. Não finja afeições. Não seja cínico sobre o amor, porque apesar de toda a aridez e desencantamento, ele é tão perene quanto a relva. Aceite gentilmente o conselho dos anos, renunciando com benevolência às coisas da juventude. Alimente a força do espírito para ter proteção em um súbito infortúnio, mas não se torture com temores imaginários. Muitos medos nascem da solidão e do cansaço. Adote uma disciplina sadia, mas não seja exigente demais. Seja gentil consigo mesmo. Você é filho do universo. Assim como as árvores e as estrelas, você tem o direito de estar aqui. E mesmo que não lhe pareça claro, o universo, com certeza, está evoluindo como deveria. Portanto, esteja em paz com Deus e, quaisquer que sejam as suas lutas e aspirações no ruidoso tumulto da vida, mantenha a paz em sua alma. Apesar de todas as falsidades, maldades e sonhos desfeitos, este ainda é um belo mundo. Alegre-se, empenhe-se em ser feliz. Bem, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, porque você não tem ideia do quanto isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse formato do vídeo, gostaram do poema e tem alguns poemas que vocês gostariam que eu interpretasse, por favor, é só comentar aqui e eu farei isso com o maior prazer, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.